Essa é a palavra de Deus para o seu dia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Aqui, no canal Palavras de Vida Eterna, seguimos juntos no propósito de ler a Bíblia em um ano. Todos os dias, às 5 horas da manhã, um novo vídeo com a Bíblia falada na versão Nova Almeida Atualizada. Plano de leitura. De segunda a sexta, 3 capítulos por dia. Sábados e domingos, média de 4 a 6 capítulos. Antes de iniciarmos, faça uma oração para que o Espírito Santo abra seu entendimento para compreender além das letras. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar na palavra. Não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Agora, vamos para a leitura do dia. Semana 5. Dia 7, sábado. Levítico, capítulo 20. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque será morto, o povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor, que os santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado o seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é algo vergonhoso. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou a sua irmã. Levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenha relações com a irmã de sua mãe ou a irmã de seu pai, porque significa ter relações com uma parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou o seu tio. Levarão seu pecado sobre si, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza, envergonhou o seu irmão, ficarão sem filhos.
Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas estas coisas. Por isso, me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos, para que sejam meus. O homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado. O seu sangue cairá sobre ele. Levítico, capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: Fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto, serão santos. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor que os santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas. Não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem. Não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor, que os santifico. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, dizendo: Nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará. Seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, que os santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22. O Senhor disse a Moisés:
diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes: ao longo de suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa de um morto, ou aquele que tiver emissão de sêmen. Nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão com o que se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde, e não comerá das ofertas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol estará puro, e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor, que os santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas. Nem o hóspede do sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nascerem na casa do sacerdote, estes poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas, se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão de seu pai. Mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém, por engano, comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas. Porque eu sou o Senhor, que os santifico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados, vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Também da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor.
quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote, ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que os santifico, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 23. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. São primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações, que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no 1º dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação.
Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: Mas, aos 10 dias deste 7º mês, será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. Da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão esse sábado. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. E durante 7 dias, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim, Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel.